Vamos falar um pouco sobre as questões relacionadas à Colômbia, né? E a movimentação que os Estados Unidos têm feito também, né? Inclusive na internet. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o representante da Colômbia, Gustavo Petro, né? Chamando inclusive ele de traficante internacional de drogas. A relação entre Colômbia e Estados Unidos sofreu mais um desgaste nesse fim de semana. O presidente colombiano, Gustavo Petro, acusou as forças americanas de matarem um pescador durante um ataque no Caribe. O presidente Donald Trump reagiu, né, com ameaça de sanções econômicas e novas tarifas para o país. Ele também acusou Petro de conivência com o tráfico e disse que a Colômbia não faz o suficiente para conter a produção de drogas ilegais. Petro rebateu nas redes sociais, chamou Trump de grosseiro e ignorante em relação à Colômbia e convocou o embaixador da Colômbia nos Estados Unidos de volta, né, para a Colômbia, o Reinaldo. Olha, é inaceitável, evidentemente. Não vou entrar em minudências de como o Petro está combatendo o narcotráfico, mas o fato é, não é uma pessoa, obviamente, que invista no confronto ali. Tem conseguido, a realidade colombiana ainda é uma realidade complexa, é, porque tem uma presença do narcotráfico ainda muito forte, vive as consequências ainda das guerrilhas que se estabeleceram ali. É... Agora, obviamente, o Petro não tem vínculo com o narcotráfico. Quer dizer, quando um presidente de um país acusa o outro de estar envolvido com o narcotráfico, o Trump, em razão do seu secretário de Estado, né, o Marco Rubio, que é um tarado ideológico, né, é, que tem uma visão sobre a América Latina, a família dele é de origem cubana, mas ele tem uma visão sobre a América Latina que é a visão do extremista de direita, da pior direita que a América Latina pode produzir. Embora a família originalmente tenha fugido lá do Fulgêncio Batista, não era exatamente, mas também, obviamente, era antifidelista quanto Fidel, mas ele está identificado com essa pior direita latino-americana, contaminado pela extrema-direita ali de Miami, não sei o quê. O Trump nem sabe direito. Se duvidar e pedir para o Trump falar, bote o dedo, dá um mapa e fala, põe o dedo na Colômbia. Ele não deve saber direito onde fica, né? Então, isso é o reflexo dessa coisa do Marco Rubio, né? Assim como o Marco Rubio está por trás ali no que diz respeito ao governo americano, a pressão dos Estados Unidos, essa pressão mais ideológica contra o Brasil, envolvendo a defesa dos bolsonaros, é claro que isso é inaceitável. É claro que isso é inaceitável, porque fica parecendo, de novo, fica parecendo que o governo que antecedeu Petro na Colômbia também foi uma maravilha, né? O governo do tal do Duque, que também foi um desastre, né? Não, bom mesmo era o governo do Uribe. Durante um tempo, o Uribe significou ali uma estabilidade, mas uma estabilidade também sanguinolenta, né? Porque era um governo altamente comprometido com milícias de extrema-direita, milícias assassinas, né? Então, a situação da Colômbia é uma situação, sem dúvida, difícil. Tem a questão do tráfico, sim. Agora, é engraçado, né, que os Estados Unidos ficam parecendo, assim, a visão que o Trump tem é que os americanos são um povo formado de pobres crianças, adolescentes, assim, puros e cercados de narcotraficantes por todos os lados. Aí a China manda fentanil para lá e os coitadinhos consomem fentanil. Aí os bolivianos e os colombianos, se bem que a da Bolívia não vai para lá, mas da Colômbia vai. A cocaína da Colômbia também chega lá, coitadinho dos americanos, estão sempre... Como se você não tivesse um mercado consumidor ali também, né? Bastante ativo. E como se você não tivesse americanos envolvidos com o narcotráfico, o que é espetacular, né? Porque fica parecendo, Diego, que não tem americano recebendo droga lá. Não. Não tem?
tem recebendo, tem vendendo, tem consumindo. Né? Mas ele, enfim, essa ideia que ele tem meio por preguiça, assim, é tudo nosso aí. Tal. Agora, o Marco Rubio tem essa coisa muito ativa, então vamos ficar em cima do Chaves, do Maduro, agora do Petro, e também pressionar o Brasil por causa do Bolsonaro, e assim vai. Né? Porque vamos dominar. E, no entanto, quer dizer, quem são as personagens que acabam fazendo a política dos Estados Unidos no continente? É uma gente horrível. O Milley é um deles. Né? O Milley é um deles. Tá bem o Milley? Tá indo bem? O governo do Equador tá bom como está? Né? Não é verdade. Né? Não é verdade. Agora, é claro que é inaceitável um presidente de um país se referir ao presidente de um outro país dessa maneira. Essa perspectiva neocolonial que o Trump tem com a América Latina, com a América do Sul. Né? Enfim, é uma situação muito delicada mesmo. Né? O presidente Lula, né, Reinaldo, hoje ele disse que manter a paz na América Latina é prioridade. Recebeu, inclusive, credenciais de novos embaixadores no Brasil e, num rápido discurso, criticou intervenções de países de fora da região. A gente tem esse momento, pessoal? Não tem, né? Então vou ler aqui, abre aspas. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Fecha aspas, palavras aí do presidente Lula. Essa frase do Lula é muito importante, esse negócio assim, algumas intervenções podem causar um mal maior do que aquilo que tentam evitar, podem mesmo. Isso é impressionante como... Aí muita gente diz, ainda esse fim de semana, conversando com amigos e tal, fui a uma festa, né? Uma festa, um jantar, um almoço de tarde. O Lula acaba, veja, a direita está disposta, o Lula passou um bom tempo com a sua reputação, digamos, estrangeira aos olhos dos brasileiros em declínio. O Lula já era. Quantas vezes você leu isso, Diego? Você leu 500 vezes. Esse ano... O Lula já era, aquele Lula acabou, o Lula pensa que é quem, ninguém mais dá bola, o Lula é irrelevante, o Lula não sei o quê. Eu deixei claro o tempo todo que eu não achava isso, mas... Veja, o Lula está se robustecendo como um estadista, de novo, de relevância mundial. Por quê? Ele faz essa declaração e olha o que o outro presidente, porque há dois países importantes do ponto de vista econômico, tamanho, né? Enfim, influência no mundo, influência que eu digo nem é influência política necessariamente, mas importância econômica. Estados Unidos, Brasil, duas maiores democracias, as duas maiores democracias do mundo. O Lula está falando isso. O outro chefe do que chegou a ser uma democracia, eu acho que os Estados Unidos hoje, aquilo que está lá tem que ter outro nome. E acho que mais de 1 milhão de americanos na rua tá dizendo a mesma coisa, né? Nas manifestações, Estados Unidos afora, né? Já é um outro regime que está lá. Olha o que o outro está dizendo. Cada vez mais, o Lula vira, para usar uma expressão que o povo usa muito por aí, né? Mas usando feminino, usando masculino, o que é um masculino impróprio, uma brincadeira, ele vira o muso sensato da democracia. Odete Roitman. E não é... Ela não exatamente. Aliás... Ela sobreviveu. Você gostou do fim da novela, Reinaldo? Rapaz, não, né? Não, você sabe que esse é o fim da novela. Eu vou escrever um texto aí. Esse é o fim da novela do país da falsa polarização.
Era. Não sei se você reparou, todos os bonzinhos se deram muito bem, todos os malzinhos também se deram muito bem. Sim. Né? O bem venceu. O Brasil polarizado. Se bem que uma pessoa só se deu mal, né? A Heleninha, coitada. Ela vai carregar mortes que ela não Vai praticou. achar que matou a mãe, exatamente. A vida inteira, né? Achava que tinha matado o irmão, depois achou que ia matar a mãe. Não, é uma maluquice aquilo. E também não entendi como aconteceu, tem uma coisa mágica ali. Me parece que estão querendo fazer um seriado com a Odete. Porque se a Odete sempre volta, me parece que vai ter daqui a pouco um bem-amado... Eu acho que foi uma ameaça, Foi uma ameaça de continuação. Ou vai ter a mal-amada, né? Não sei, depois. Desculpe, eu te interrompi, diga lá. Não, tem essa coisa, o Lula, de novo, vira um muso sensato da democracia. Porque ele está falando, que história é essa, né? A América Latina precisa de paz. A América Latina não precisa ter o presidente dos Estados Unidos dizendo que o outro é um narcotraficante, que de resto é mentira, né? É verdade. E o presidente dos Estados Unidos? O Trump disse que a Argentina está morrendo e lutando para sobreviver. Eles não têm dinheiro, eles não têm nada, eles estão lutando tanto para sobreviver, disse o Trump. Foi uma resposta às críticas da injeção do capital americano, dólar, na região, especialmente na compra de carne, Reinaldo. E aí, essa defesa da Argentina? Defesa mais ou menos, né? É uma defesa meio igual os filhos do Bolsonaro. Imagina, eu vou chegar aqui e falar, Diego, agora eu vou te fazer um elogio. Nossa, você tá tão ferrado, coitado de você, quebrado, que absurdo, gente, falido. Vamos ajudar o Diego. Ou então você fala assim, gente, Reinaldo, coitado, não, eu adoro o Reinaldo, mas ele tá... né? Tá polido, tá... Bom, mas isso não é elogio. E isso que a Argentina está enfrentando, mas a Argentina não estava arrumada, caramba. O malucão que está lá não tinha dado um jeito. Aliás, o Trump falou para ele, ganha a eleição primeiro para a gente ver. Mas olha, tem uma pessoa, a gente está com um vídeo aí, dia 27 de março. Tem uma pessoa que discorda do Trump. Que estava achando que a Argentina está uma maravilha, que até disse, a Argentina é meu modelo. O Tarcísio. Coloca o vídeo do Tarcísio aí. Aí. O Milei fez isso com muita propriedade na Argentina. Ele comunicou que ia tomar medidas duras na campanha, no discurso de posse, está tomando medidas duras. Se você me perguntar, seria possível cortar 5% do PIB de despesa do Estado num ano? Eu diria, é impossível. E ele fez. A consequência disso, a inflação está caindo, o fluxo de capital aumentou, ele tem um probleminha ainda com o câmbio, né, e está chegando a eleição, então ele tem uma eleição de meio de mandato lá que é um pouco complexa, né, e aí ele vai ter que pensar quando mexer com essa questão de câmbio, né, um câmbio um pouquinho mais apreciado do que devia estar, mas ele está indo bem, está fazendo as reformas que são necessárias, aí está começando a querer tirar a cabeça do buraco, está começando a querer crescer, a inflação foi lá para baixo, ou seja, se ele está fazendo isso numa situação muito mais complexa e está mostrando que é possível, por que a gente não vai fazer a mesma coisa? E a gente vai ficar aqui marcando passo? Essa é a pergunta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a discussão é somente eleitoral. Isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Meu silêncio eloquente. Né, Diego? A gente não vai fazer a mesma coisa. Novas ameaças. Né? Vamos fazer a mesma coisa. Aí vem o Trump e diz, coitados, estão ferrados, estão dizendo, a Argentina está acabando. E está. Está morrendo, né? A Argentina está morrendo, lutando para sobreviver. Está lutando para sobreviver. Uai, mas o modelo não funciona, Tarcísio. Né? Que foi quando ele botou o boné do Milei, como ele botou o boné do Maga, como agora ele tenta embarcar na do Rodrigo Pá, e assim vai. Né? Essa direita que, né, ouve cantar não sabe onde, mas está atrás, que nem cachorro cai de mudança. Enquanto isso, hoje, o Lula está lançando um programa de 30 bilhões de financiamento de empréstimos para a reforma de casas populares. Eu, por mim, a extrema-direita brasileira continua a fazer rigorosamente o que ela está fazendo, se é que você me entende.
Entendo. né? Até queria dar os parabéns. Ó, não muda não, hein? Fica assim. É isso aí.